Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para o 12º domingo do tempo comum. Neste domingo, a primeira leitura nos apresenta um trecho que se encontra lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 20, nos versículos de 10 até o 13, que nos diz assim: Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas faltas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos, por não terem tido êxito. Eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Amados irmãos e irmãs, eu não sei se você sente, mas parece-nos que nós estamos diante de dois trechos. Em um primeiro momento, o profeta Jeremias ele traz uma visão um pouco negativa daquilo que ele está vivendo, uma espécie de um desabafo. Depois, automaticamente, de sua boca sai um grande louvor. Ora, deixa eu te contextualizar melhor. Em primeiro lugar, essa leitura faz parte de uma das confissões do profeta Jeremias. Na verdade, existem várias outras dentro do livro de Jeremias. Por esse motivo, no versículo 10, ele acaba colocando um pouco dessa dinâmica, desse sofrimento que ele está vivenciando. Mas antes que a gente ache que Jeremias está, fazendo um mimimi, como diz a história, ou seja, reclamando de barriga cheia ou algo do gênero, eu preciso trazer alguns apontamentos sobre a vida dele. Em primeiro lugar, Jeremias ele foi perseguido, sofreu atentado, foi processado, foi golpeado e colocado em um tronco, foi açoitado e preso e foi lançado inclusive numa cisterna. Tudo isso porque o profeta Jeremias ele era alguém que era muito incisivo naquilo que falava. As pessoas não gostavam de ver quando ele, por exemplo, dizia que a ira do Senhor ia se aplacar diante do povo. Ele não gostava de ver as acusações, o povo não gostava de ver as acusações que eles acabavam fazendo, ele enquanto profeta, no contexto do povo que de fato não escutava a Deus e não fazia a vontade de Deus. Por esse motivo, as pessoas buscavam sempre tramar algo contra o profeta Jeremias. Entende como é que é delicado aquilo que ele vivia? Então, nós estamos vendo aqui no versículo 10, quando ele começa a dizer: Eu ouvi as injúrias de tantos homens, e os vi espalhando medo em redor, dizendo o quê? Vamos renunciar a ele, vamos colocar agora ele diante de algum pequeno erro, ou se ele inclusive nem cometeu um erro, vamos mesmo assim dar um jeito de pegá-lo. Todos os amigos observavam suas falhas, ele coloca isso, ou seja, ele não tem nem sequer amizades mais. Inclusive ficavam observando se ele errava de alguma forma, tudo isso para poder apanhá-lo. Amados irmãos e irmãs, Jeremias enfrenta duas coisas que doem demais no coração do ser humano. A primeira delas é a incompreensão, não ser compreendido. Segundo, a rejeição. O que Jeremias acaba vivenciando é uma espécie de um grande conflito emocional. Porque tudo aquilo que ele faz é, obviamente, em primeiro lugar, por amor a Deus, segundo, por amor ao povo, mas o mesmo povo que ele busca amar não compreende, o rejeita. Os amigos dele não o escutam. Jeremias está, na verdade, vivenciando uma grande solidão. Antes de ir para o restante dos versículos, vamos até pensar um pouco, até também a solidão que ele talvez estava também vivenciando em relação ao próprio Deus. O quanto Jeremias talvez sentiu que estava desolado em relação a Deus. Só que aí é interessante que, na verdade, a coisa vai mudando de figura. Quando nós chegamos no versículo 11, diz assim: Mas, aqui se usa uma conjunção adversativa, mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Olha que interessante. Ele vê toda aquela realidade delicada, ele vê todo o sofrimento que ele está vivenciando, mas ele percebe que não está só. Porque Deus está do lado dele como forte guerreiro.
Por isso os que o perseguem cairão vencidos. E aí eu quero chamar a atenção para que a gente possa perceber, né? Olha a beleza. No momento em que ele já está naquele momento de solidão, de sofrimento, de conflito emocional, ele percebe que os que perseguem vão cair vencidos. Sabe por quê? Porque Jeremias ele utilizou uma régua diferente. Não sei se você conhece essa expressão, né? Quando a gente diz assim, com que régua a gente está usando para medir a vida do outro? Quando eu uso minha própria régua, eu estou vendo a realidade do outro com o meu olhar. Isso é muito prejudicial, né? Jeremias, na verdade, não usou a sua própria régua, ou seja, olhar para ele que é uma pessoa impotente, uma pessoa que tem defeitos, uma pessoa que está com esse conflito emocional. Mas ele, na verdade, olhou para os outros usando a régua do próprio Deus. E aí, gente, é certeza que ele vai vencer. Porque o inimigo pode ter a força que for, pode fazer o que for, mas ele é menor do que Deus. E aí a gente começa a perceber agora o grande erro nosso enquanto cristãos. Muitas e muitas vezes nós olhamos para as nossas realidades aqui do mundo presente e nós olhamos com a nossa régua. Ou até com a régua que a moda prega, que a mídia prega. E eu não utilizo a régua de Deus. Vou dar um exemplo para você poder entender melhor o que eu estou falando. A mídia prega, né, que o que mais importa é o dinheiro. O que mais importa é uma felicidade momentânea. O que mais importa é eu conseguir, sei lá, pegar meu celular e postar no Instagram fotos dos melhores lugares com o melhor sorriso. Não importa se a minha família está ruim. O que importa é uma foto bonita para se postar. É a sociedade de aparência. Se eu utilizar esta régua, então minha vida também tem que ser assim. Mas a régua de Deus é completamente diferente. Nós buscamos uma alegria que não para depois que as pessoas esquecem aquele post. Não para depois das 24 horas que durou uma postagem nos stories. Entende? Então nós precisamos colocar na nossa cabeça que a gente precisa medir as nossas realidades com a régua de Deus. Olhar o mundo com a ótica de Deus. E é isso que Jeremias começou a fazer. Por esse motivo, ele inclusive vai dizer, né? Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo. E vês os sentimentos do coração. Porque aquele povo não olhava o coração de Jeremias. Aquele povo não enxergava que ele buscava ser fiel à vontade de Deus. Que ele buscava, de fato, fazer aquilo que tanto Deus queria. Aquele povo só queria realmente pegá-lo, né, numa mentira, num erro. Mas Deus sonda o coração. E Jeremias tinha consciência disso. Por isso que ele vai dizer, rogo-te que me faças ver a tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Então, é muito bonito ver a confiança de Jeremias em compreender que Deus, ele na verdade é um Deus que conhece, que sonda o coração. E aí, amados irmãos e irmãs, eu quero também chamar a atenção para alguns pontos aqui importantes. Depois ele começa a louvar a Deus, enfim, é uma espécie de um salmo que ele está cantando. Mas eu quero trazer aqui 3 coisas para a gente. Primeira coisa é o quão Jeremias está cheio de Deus. O fato de o profeta buscar fazer a vontade de Deus leva a ele mesmo a se autoconsolar. É interessante você perceber que aqui não aparece Deus falando com o profeta, consolando ele. Não aparece um sacerdote consolando ele. Não aparece alguém, um outro personagem consolando. Mas é o próprio Jeremias que, mesmo vendo a realidade negativa, ele automaticamente se consola. Por quê? Porque ele é alguém cheio de Deus. Muitas e muitas vezes a gente não tá conseguindo encontrar fonte para consolo porque a gente está tão cheio de nós e cheio de problemas que a gente não consegue encontrar paz em meio ao caos. Quanto mais cheio de Deus eu estou, mais facilmente eu vou também buscar consolo e vou encontrar consolo. Segunda coisa importante, né? Esse texto, ele nos dá uma reflexão muito interessante sobre o seguimento de Jesus. Amados irmãos e irmãs, o seguimento de Jesus não é uma marcha triunfalista até chegar ao céu. Porque muitas e muitas vezes a gente acha que é assim, não é? Para chegar ao céu, já que eu optei por Cristo, já que agora eu busco servir na igreja, já que agora eu me sinto um discípulo de Jesus, parece que agora o caminho vai ser mais fácil. Parece que agora vai ser mais simples. Porque Ele está comigo, né? A gente que vai por esse caminho de pensar assim. Mas na verdade, o seguimento a Jesus é um seguimento onde nós carregamos juntos a cruz. E aí eu vou entendendo que a minha vida agora ela vai começar a ter um novo sentido. Mas veja, a minha vida não vai ficar um mar de flores, um mar de rosas. Não, não, não. Mas ela ganha um novo sentido.
Para uma pessoa que não segue Jesus, vou dar um exemplo para você, para uma pessoa que não segue Jesus, uma doença, ela pode ser o final de sua vida. E ponto. Para uma pessoa que não segue Cristo, um acidente onde aquela pessoa não consegue mais andar, por exemplo, ela pode querer depois morrer, ela pode querer se matar, porque para ela não faz sentido mais existir. Para uma pessoa que não segue Jesus, se ela projetou sua vida inteira para um sonho e aquele sonho não deu certo, para ela agora é melhor, não é, dar um jeito de, sei lá, entrar numa depressão, entrar numa realidade específica ou até se jogar de cima de um prédio, porque a vida não tem mais sentido. Mas para nós que encontramos Cristo, a nossa vida agora ela ganha um novo sentido. E os nossos sofrimentos, eles ganham o cheiro da cruz. Então eu começo a entender que as realidades difíceis da minha vida, elas ganham a cor da cruz. E aí eu começo a fazer a seguinte realidade. Veja bem, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma doença, eu tenho um não da minha vida, eu entendo que eu preciso unir esse não, esse sofrimento, essa doença à cruz. E quando eu uno isso à cruz, isso ganha sabor da eternidade. Porque eu entendo que é naquele sofrimento que Deus vai me purificando, vai me santificando, vai me levando a crescer. É aquele sofrimento que me abre a olhar os sofrimentos dos outros. É aquele não que muitas e muitas vezes vai me dar uma grande oportunidade para um novo sim na minha vida. E mesmo que eu veja que, sei lá, aqui na vida presente eu não consigo mais fazer aquilo que eu queria, a cruz ela me aponta para o céu. E eu entendo que a minha maior felicidade não está no aqui e agora, mas a minha maior felicidade está em me abrir para o céu, onde lá haverá felicidade sem limites. Percebe o quanto encontrar Jesus garante à nossa vida um novo sentido? E para finalizar o vídeo, já peço desculpas porque ficou grande, né? Eu quero pontuar uma outra coisa para você, amado irmão e irmã. Muitas vezes a gente está na missa e a gente não observa muito as orações que aparecem. Então eu quero hoje pegar à luz da primeira leitura, refletirmos duas orações que aparecem para nós dentro da própria celebração. A primeira é a antífona de entrada. Para quem não sabe, o ideal era buscarmos cantá-la como canto de entrada. Ou quando não se canta, o canto de entrada, geralmente se recita a antífona, né? Aquilo que o missal diz. Diz assim: o Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Já paro por aqui, isso aqui é o versículo 8 do Salmo 27. O quanto essa antífona ilumina a realidade do profeta Jeremias. Percebe? Porque de fato, né, é o Senhor que é força, fortaleza e salvação do seu profeta. Mas para terminar, é interessante perceber a oração do dia, que é dita pelo sacerdote, não é? Poucos instantes antes da primeira leitura. Olha o que fala ela. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Isso é muito bonito, essa oração. Faz todo sentido com a primeira leitura. Por quê? Primeiro, eu estou pedindo ao Pai que Ele me dê a graça de amá-lo e temê-lo. Por quê? Por que tudo isso? Porque Ele jamais para de conduzir aqueles que estão firmados no vosso amor. O profeta Jeremias era alguém que estava firmado no amor de Deus. Alguém que está firmado é firme, né? Não deixa qualquer vento tirá-lo do foco. Aquelas pessoas que levantavam injúrias, que buscavam encontrar o erro dele, poderiam balançá-lo, poderiam tirá-lo do amor de Deus, mas Jeremias não permitiu. Por isso, vamos juntos à luz da oração que a própria liturgia nos oferece, pedir isso a Deus hoje, não é? Que Deus possa nos dar a graça de o amá-lo e o temê-lo, porque quando nós estamos firmes no amor de Deus, quando nós somos homens e mulheres tementes a Deus, jamais, 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 nós não sentiremos a mão de Deus que nos conduz, a mão de Deus que de fato é providente, que nos auxilia, né, que nos conduz. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta meditação, dessa primeira leitura, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!